Alô, bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, que sempre acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, sempre comigo e com o Silvio Mariano. Mas no nosso primeiro momento, em algum lugar do jardim, em algum lugar do meu jardim, eu trago esta verdadeira flor da literatura espírita, a crise da morte do grande vate italiano Ernesto Bosano, que está aqui do meu lado no plano de tela, um quadro bonito de Ernesto Bosano. Pessoal, partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Por isso, nominamos nossa resenha em algum lugar do jardim. Ernesto Bosano, este querido pesquisador espírita, genovês, mas foi professor de filosofia da Universidade de Turim, pesquisou todo o arcabouço da fenomenologia espírita e colocou o fruto de suas pesquisas em inúmeras obras. É o escritor com o maior número de títulos na história do espiritismo. Ninguém, absolutamente ninguém, escreveu mais e tão bem como Ernesto Bosano. O Chico Xavier, claro, vocês podem aventar, mas é psicografia. Eu falo autor encarnado, não é? Encarnado. Aqui no Brasil tivemos o Carlos Embaçaí, o Hermínio Corrêa de Miranda, e pudemos catalogá-los como dois símbolos de Ernesto Bosano. Escreveram muito, mas Bosano ainda escreveu mais. Né? Então, ante o panorama da obra de Bosano no mundo, eu trouxe aqui para vocês exatamente A Crise da Morte. Por quê? Isso é um livro notável, que é o depoimento dos espíritos sobre a crise da morte. Bosano, através de vários médios, traz aqui várias comunicações. Só que tem uma comunicação que é impressionante, por isso que eu reputo essa obra, uma obra que traz o crédito de um Ernesto Bosano, porque senão não íamos citar o espírito que vamos citar aqui, né? Por ser de Bosano, fruto de suas pesquisas através da mediunidade, ela toma realmente um terror, assume um patamar elevadíssimo. Mas que espírito é esse? Bruno Tavares. O espírito é Rodolfo Valentino. Aquele mesmo do cinema mudo que desencarnou ainda jovem, e ele conta que realmente chegou no mundo espiritual um silêncio total. Ele que estava acostumado à fama, ao aplauso, então aquele burburinho todo em sua volta, em silêncio total. Ele se viu na avenida onde se localiza a Broadway, e de repente se viu em frente à Broadway, e os transeuntes que passavam, ninguém notava, nem se dava conta da sua presença. Então ele sofreu muito esse primeiro momento de solitude, e ele dá um depoimento, né? O que é a fama, esse lusco-fusco de um minuto apenas ante a eternidade. Mas todos os outros, por serem espíritos anônimos, não são menos aceitáveis e que merecem também serem levados a sério. Então, o depoimento dos espíritos sobre a grande crise, que é a crise da morte, o trespasse, naquele momento, o encontro marcado que todos nós vamos defrontar um dia, né? E Deus nos ajude para que possamos fazer a nossa passagem com assistência espiritual, com Jesus no coração e com a prece nos lábios. Então, hoje eu trouxe para vocês a minha flor do meu jardim, a flor da literatura espírita, A Crise da Morte de Ernesto Bosano, esse grande vate italiano, genovês,
professor de filosofia da Universidade de Turim. Então, no segundo momento, eu vou pedir para vocês que não saiam daí, aguardem um piscar de olhos que eu vou entrar na sala com Silvio Mariano para continuar nossa resenha. Bem, meus queridos amigos, olha lá, num piscar de olhos já estamos aqui. Silvio Mariano, meu amigo, boa noite. O que é que você nos traz para a nossa resenha de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. O tema que nós vamos comentar hoje é o livro Espiritismo e suas manifestações psíquicas, de Ernesto Bozano. Esse grande trabalhador pela doutrina, e que ele, nesse livrinho, nesse pequeno, vamos dizer assim, é um livro de poucas páginas, mas ele faz uma análise aqui de alguns temas. Exatamente, o primeiro, ele analisa as materializações de Marie, a dançarina com a média Florence Cook. Então, diz que essa média era um pouco diferenciada, quer dizer, o espírito materializado foi diferenciado daquela que foi promovida a reunião de materialização por William Crookes. Então, ela falava uma linguagem árabe completamente diferente, porque as materializações de William Crookes, o espírito falava inglês. E esse aqui não, foi uma coisa mais delicada pelo fato de ela falar árabe, algo completamente diferente. Aqui também ele analisa nesse livro a questão de experiências espíritas de um ministro da igreja anglicana. Era muito comum, quer dizer, esses fatos saíam nos jornais, e aí o próprio Ernesto Bozano procurava condensar, fazer uma análise e verificar se aquilo seria uma coisa de ordem superficial ou tinha de algum fundamento, presença de entidades espirituais assim, que viesse a confirmar o espiritismo. Porque nós sabemos que o espiritismo vem lutando há bastante anos para que fique quantas coisas, vamos dizer assim, já foram feitas uma materialização na época de William Crookes, quase há mais de 100 anos. E, no entanto, para dizer, não, quando tiver a materialização, aquilo vai confirmar que o espírito existe e vai fazer com que o espiritismo cresça. No entanto, muitos acham que houve fraude, que não houve a materialização. Então, o Ernesto Bozano, no tema da noite, é uma pessoa especial e que todos nós precisamos, vamos dizer assim, alertar. Ele em si, mesmo hoje, muitas obras dele são editadas pela FEB, muitas obras. Mas no movimento espírita precisa que se acorde para fazer essas boas leituras, ver o esforço, não é? de uma pessoa como Ernesto Bozano, que dizem que ele praticamente trabalhava durante 14 horas por dia. Ele trabalhou tanto que praticamente ele foi capaz de escrever em torno de 15 mil páginas, que essas páginas transformaram em livros. Alguns desses livros foram publicados e algumas coisas, vamos dizer assim, permanecem em um museu em Gênova, que ainda não foi publicado no mundo. Silvio, querido, me diga uma coisa. Houve um fenômeno, parece que com a mãe de Bozano, que foi a comprovação definitiva, né, para ele se entregar ao estudo do espiritismo. Ele fazia essas pesquisas porque Ernesto Bozano, ele era uma pessoa, uma pessoa muito estudiosa. Então, o que ocorreu com ele é que a mãe dele morreu em 1912. E em 1913, que completava um ano da morte da mãe, ele tinha passado no cemitério e fez uns versos que ninguém, era ele sozinho, ele fez o verso e colocou no epitáfio, lá onde estava sepultada a mãe dele. Quando ele chega lá no grupo, que ele se reunia de uma maneira familiar, o espírito disse, olha, você hoje, eu não sei se a própria mãe, para confirmar que era ela que estava presente,
você fez, aí deu as duas últimas estrofes do verso. Aí ele viu que ninguém estava presente, só ele estava presente. Então, daí em diante, ele exatamente absorveu o espiritismo, trabalhou com muito ênfase para defendê-lo em qualquer parte do mundo que alguém quisesse detratar. Então, foi um marco. Não é? Agora, uma coisa interessante é que Ernesto Bozano viveu bastante, viveu 81 anos. Ele era o quarto filho de uma família rica. E o pai dele estimulava ele a fazer, vamos dizer assim, estudos. Ele gostava muito de astronomia, gostava da psicologia, talvez não essa psicologia que nós conhecemos hoje. Gostava também das ciências naturais, de ver a parte ligada à arqueologia. Então, ele era uma pessoa desse nível. E ocorre, quando teve 14 anos, ele tornou-se materialista. Você vê como na vida de todos nós, e principalmente até numa pessoa dessa, chegou um ponto que ele ficou cético, não acreditava em nada, e, ao mesmo tempo, tornou-se positivista. E ele chegou ao ponto de informar que ele não aceita, numa determinada fase, que ele não entendia como é que as pessoas iam ter a compreensão de estar perdendo tempo, quando ele dizer que os espíritos, que quem morria, vinha se comunicar. É algo marcante. E depois, aí, essa fase inicial, foi quando ele foi estudando, gostava muito da parte de filosofia, e, pela cultura dele, terminou como professor da Universidade de Turim, na Itália. Ele era italiano. Ocorre que ele começou pegando aquelas obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Aksakoff. Depois que ele deu todo esse universo de obras, foi aí que ele começou a se concentrar para ir, vamos dizer assim, produzindo trabalhos, e trabalhos, vamos assim, potentosos. Você veja, olha, uma coisa, por exemplo, que eu gosto de ver aqui, nós verificamos que nas reuniões mediúnicas, às vezes tem pessoas que falam em outros idiomas, que nós chamamos de xenoglossia. Então, o que acontece? A pessoa pensa que aquilo, o espírito veio e deu aquela comunicação naquele idioma. Ele explica num desse trabalho, que ele publicou depois, chamado Xenoglossia, e que foi publicado pela Federação, ele dizendo que para a pessoa falar no idioma, ele tem que ter matrizes, tem que ter uma reencarnação, vamos dizer assim, na França, e aquilo fica impregnado no perispírito, no inconsciente, que o espírito pode ser utilizado dessa matriz para dessa comunicação. Foi uma coisa importante que ele analisou. Ele também teve o animismo e o espiritismo, porque nem tudo que animismo é fraude. Pode ser, nós não somos um espírito que estamos na carne, então, por conta disso, você pode dar uma comunicação de algo que passou com você e isso não ser fraude nenhuma, isso é uma questão de anímica. Ele fez uma análise sobre os povos primitivos, porque os povos primitivos ali normalmente colocavam algumas coisas nas cavernas, mostrando já esse sentimento inato da consciência de que existe algo superior. Então, um estudo muito profundo. Uma outra coisa que eu achei interessante é que ele fala também sobre a questão da transfiguração. Nós verificamos aqui no nosso movimento que houve alguns casos aqui de médios, principalmente Divaldo ser, vamos assim, a gente vê muitas vezes algumas filmagens, mas diz que algumas vezes, assim, eu não sei se mais reservadamente, vamos dizer assim, de Divaldo se transfigurar em Dr. Bezerra. O espírito do Dr. Bezerra acoplar no perispírito dele, e quem está de ver não é o jeito só da voz, não. É o aspecto mesmo de uma pessoa idosa. Então, ele faz essa análise. Então, o Ernesto Bozano foi um estudioso completo
que ele pegou todos os detalhes da doutrina que ele já tinha lido nas obras e colocou no devido enquadramento e produzindo obras. Silvio, querido, o Bolzano tinha aquele círculo científico, não é? Onde ele tratava e pesquisava vários médios, né? Uma quantidade grande, né? Isso aí é um trabalho muito importante, porque durante 5 anos chamou era chamado Círculo Científico de Minerva. Tinha 79 anos. Então, ali ele pesquisava todos os fenômenos, porque tinha todo tipo de mediunidade, e ele ia enquadrando e fazendo aquele estudo de um aprofundamento. Materializações luminosas, os RAPs, aquele tipo de mediunidade que tinha, inclusive, de efeito físico com perfumes, tudo que você possa imaginar. Então, você veja, não é fácil você enquadrar hoje. A gente participa de instituições espíritas para arranjar 10 médios assim, para fazer um trabalho já difícil. Imagine 79. Mas ele era uma pessoa tão respeitada no mundo que ele participava das sociedades psíquicas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, e respeitadíssimo. Então, por conta disso, ele tinha vamos dizer, o trabalho que ele promoveu alicerçou para outros estudiosos, inclusive de universidades, pegar esse trabalho profundo que não só nós, espíritas, tivemos, vamos dizer, agradecemos o que ele fez, como também a humanidade, porque ele pôde catalogar detalhes a detalhes. Outra coisa que eu estava me lembrando aqui, Silvio, é que a gente conhece a médium inglesa Patent Worth através de Hermínio Corrêa de Miranda, né? Mas bem antes, Bolzano pesquisou a médium inglesa Patent Worth, não foi, Silvio? Foi. Ele, inclusive, Bruno, você tem, inclusive, essa coleção completa que, segundo Hermínio C. Miranda, foi a tradução mais difícil, porque o linguajar era muito profundo, mas já tinha sido analisado por Ernesto Bolzano. Você vê, até nisso, Ernesto Bolzano deu opinião. E no primeiro livro, que é fazendo uma análise sobre essa média, que seria esse livro aqui, então, o que acontece? Bolzano já tinha dado a opinião, Hermínio também fez a sua análise, e juntaram e deu um pequeno volume, muito importante. E eu digo a você, hoje, praticamente daqui de Pernambuco, eu acredito que só quem tem essa obra completa é você, porque eu, na época, vim de lá em Jesus lá, mas uma pessoa queria levar, aí eu cedi, depois eu compro. Quando eu fui procurar, como é uma obra profunda, e não é fácil, assim, vamos assim, em termos de leitura, para que, pelo linguajar que a médium utilizou e o espírito utilizou, então, praticamente, eu acredito que aqui em Pernambuco, se tiver, é você e mais outra pessoa, porque é uma obra, hoje, inclusive, difícil de encontrar. Você ia me dar de presente um volume, foi quando eu disse a você, Silvio, eu tenho os 4, né? É a coleção completa. Você presenteou em muito boa hora o nosso querido Carlos Cardoso dos Anjos. Cardoso, Abreu e Lima, exatamente. E eu quero, Silvio, no final da nossa resenha, Carlos lançou um programa de rádio, né? Na Rádio Ativa de Abreu e Lima, um programa de 1 hora, ele conseguiu esse espaço sobre espiritismo. Então, pessoal, todo sábado, Rádio Ativa FM, das 18 às 19 horas, com Carlos Cardoso dos Anjos. Eu vi o primeiro programa, muito bom. Inclusive, a pessoa ter um acesso, que eu tive até o contato com ele e disse que tinha tido pelo rádio mesmo, mas há um aplicativo hoje que você pega pelo celular e que você não tem dificuldade. Então, tem um aplicativo, você coloca o nome da rádio e, normalmente, é o sábado à noite. Não é isso? Eu acessei através daquele site rádios, coloquei Rádio Ativa, mas é melhor um aplicativo que fica guardado no celular, né? Melhor até o aplicativo. Mas fica aqui a recomendação.
porque Obrigação. todos os anos é um grande estudioso, né? Faz a Fé Leal todo ano a feira do livro espírita. Né? E numa cidade, viu, Bruno? Na cidade que é a cidade mais evangélica do Brasil, que saiu uma vez na Veja, que é Abreu e Lima, que é o lugar que tem, por metro quadrado, a maior quantidade de evangélicos. Então, o Carlos Cardoso merece nosso apoio. Não, Né? rapaz, e para encerrar, o Carlos Cardoso tem uma grande virtude, Silvio, né? É torcedor de Santa Cruz, é tricolor. Meu amigo, um abraço, Silvio, viu? Um abraço, Semana, bem. semana Até a estamos aqui, semana que vem.